Gente, eu já errei tanto. Alguns erros menores, outros maiores. Já erraram comigo, eu já perdoei, já fiquei amargurada. A verdade é que todo mundo erra e todo mundo sabe que errar é humano. Mas a gente não fala o suficiente sobre isso. Então, no episódio de hoje, eu quero começar a mudar isso. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Eu acho que apesar de a gente falar que erro é humano e que todo mundo erra, a gente ainda se trata muito mal quando nós erramos. E nós não sabemos tão bem lidar com o erro do outro quanto deveríamos, já que é uma coisa tão comum e normal como pensamos ser. Como que você se trata quando você comete algum erro? Como é que você trata a outra pessoa quando ela erra com você? E pode ser que seja totalmente diferente de como você se trata quando você erra. Como que você se comunica com a pessoa que errou com você? Como que você trata a situação ou como você se trata? Eu quero explorar um pouco sobre isso através de algumas experiências pessoais. E a vontade de gravar esse episódio veio porque recentemente, algumas semanas atrás, eu cometi um erro e como já é meio que meu, assim, eu aumentei esse erro na minha cabeça. Principalmente quando a gente faz, a gente se culpa. Eu acho que a gente tende a olhar o outro, dependendo de quem for esse outro, com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de amor do que quando é com nós mesmos, né? Eu refleti muito sobre esse assunto e eu pensei, não, eu quero trazer um pouco, né, desse assunto, porque eu lembro que eu errei e eu fiquei me sentindo muito mal sobre isso, e uma das sensações que eu mais senti foi que eu era a única pessoa que tinha errado no mundo, entende? Nossa, que eu era o pior ser humano do mundo, porque eu me sentia realmente muito solitária nesse erro. Claro que ninguém vai sair por aí postando seus erros, né? Nenhum arquiteto vai lá postar nas redes sociais, gente, olha esse erro que eu fiz, que o cliente teve que pagar o dobro por conta desse erro, ou então que eu tive que refazer e demorou muito mais para eu entregar a obra por conta desse erro, mas eu aprendi isso e aquilo. Não. Por quê? Porque quando a gente não conhece uma pessoa, a gente julga aquela pessoa pelo que ela está nos mostrando. Todavia, ninguém vai ficar postando por aí seus erros. Mas a grande problemática é que a gente não tá falando desses erros nem com as pessoas próximas a gente. E aqui tem que ter um cuidado realmente com quem a gente vai compartilhar uma vulnerabilidade que, querendo ou não, é um erro. Que, assim, não deveria ser algo tão vulnerável e tão difícil pra gente lidar, já que é uma coisa tão comum. Porém, justamente, ao meu ver, por ser algo pouco falado e pouco compartilhado, a gente tem essa noção de que isso quase nunca acontece, de que isso, nossa, né, enfim. E por mais que aconteça pouco, ainda assim acontece com todo mundo, né? Então, eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque quando eu errei e me dei conta disso, assim, eu fiquei, nossa, mas quem que eu tenho de referência pra pensar que aquela pessoa também erra e tá tudo bem, sabe? E meio que eu não tive, mesmo apesar de outras pessoas já terem cometido erros comigo também, né? Enfim, vamos compartilhar um pouco, vamos trocar um pouco. Eu trouxe alguns pontos aqui pra gente tocar. Queria muito que vocês compartilhassem também o que vocês pensam sobre o assunto. Uma coisa muito interessante é que o erro, ele tem, na verdade, o peso que a gente dá pra ele, né? Porque esse erro que eu comentei com vocês, que há algumas semanas passadas eu cometi, ele realmente foi muito pesado pra mim. Porque eu dei um peso muito grande pra ele. Ele consumiu muitos meus dias e eu resolvi ele rápido, tá? Foi coisa de 2 dias e eu resolvi de uma maneira muito tranquila. Mas ele consumiu muito da minha energia, porque eu fiquei me punindo muito, eu fiquei me cobrando muito, eu fiquei me julgando muito, eu fiquei com vergonha, eu me senti culpada. E já puxando um gancho, porque eu quero falar depois pra vocês, é que todas essas emoções que eu tava sentindo, elas são de uma baixíssima vibração. E quando a gente fica muito tempo vibrando nessa baixa frequência dessas emoções, a gente acaba atraindo coisas dessa mesma vibração, que são coisas
ruins, desde escassez, tristeza e etc. E a maneira com que a gente lida com os nossos erros, ela também está muito relacionada com a maneira que os nossos tutores, ou seja, quem cuidava da gente, quem nos ensinou, quem nos criou, nos educou, lidava com seus próprios problemas ou com problemas de terceiros. A gente tende a reproduzir de maneira inconsciente e automática, agora que a gente é adulto, sem nos dar conta. Mas eu não vou mergulhar muito nesse aspecto, porque eu acho que isso é um assunto para conversar com um psicólogo, cada um, e eu acho que vale a pena realmente, se você está passando por alguma coisa ou já passou, por algo assim, levar para terapia para eles ajudarem, porque é realmente um pouquinho mais profundo. E falando sobre terapia, né, sobre levar, né, para uma análise, essa questão do erro, a gente muitas vezes tem vergonha de nós mesmos percebermos que erramos. Então, às vezes, a gente não quer admitir para nós mesmos o erro e fica colocando para debaixo do tapete, o que é algo que em algum momento vai sair para fora. Se a pessoa faz terapia, às vezes ela tem vergonha de falar com o próprio terapeuta sobre aquele erro, dependendo de qual foi o erro e a gravidade que a pessoa tá dando para aquele erro. Isso se a pessoa fizer terapia, porque às vezes nem a terapia faz, então a gente já diminui a chance dessa pessoa ter essa pessoa para falar. E mais vergonha ainda de compartilhar, às vezes, com algum familiar que a gente confie, com um amigo, com medo do quê? Do julgamento alheio também. É muito louco, porque como eu falei no começo, todo mundo sabe que isso é algo normal, comum e que todo mundo erra. Mas a maneira com que a gente lida com o erro, ela diz muito sobre o que a gente está sentindo naquele momento. Eu acho que é uma grande oportunidade, na verdade, de a gente aprender e evoluir com isso. Mas sabe o que é pior ainda? Quando alguém percebe o teu erro, sem você ter compartilhado. Quando você é pego errando. E principalmente se você erra com uma pessoa, aí você tenta, sair pela tangente, se justificar, que, cara, justificar eu acho que é a pior coisa que a gente pode fazer quando a gente errou, porque é meio que não admitir o próprio erro, não tomar responsabilidade. E isso é muito chato, porque não vai resolver nada você se justificar, não vai mudar aquele negócio e você ainda tá com o ego lá em cima. Claramente não fica uma coisa bem resolvida entre as partes, mas quando você é pego no erro, você se sente ainda pior, porque você tem aquela falsa sensação de, pai, errei, mas ninguém viu, tá tudo certo. Mesmo que, no fundo, você saiba que aquela pessoa viu, daí aquela pessoa não fala, fica tudo meio encoberto. Agora, se a pessoa te fala sobre o seu erro, te aponta o seu erro, ou, enfim, vem conversar com você sobre isso, gente, é pior ainda, porque aí você percebe, nossa, não é apenas eu que estou vendo esse meu lado sombra, o outro também vê. E aí você reafirma isso pra você. Então é bem complexo quando a gente entra nessa questão do erro, porque normalmente quando a gente conversa com a pessoa, resolve isso, né? Porque normalmente a gente erra com alguém. Seja filho, seja uma conhecida, um parceiro, uma colega, enfim. E quando a gente conversa, a chance de a gente resolver e deixar as duas partes bem, ou pelo menos melhores, é muito maior. Tem alguns erros que eles não vão ser reparados com uma conversa, mas eles podem ser amenizados. Porém, mais pra frente eu quero falar com vocês também que às vezes, dependendo do quanto essa pessoa errou com você ou você errou com essa pessoa, enfim, talvez não valha a pena. Então tudo é muito olhado caso a caso. Mas de maneira geral, o que eu queria conversar com vocês é justamente dessa maneira como a gente lida com o nosso erro. E muitas vezes quando a gente observa esse nosso erro, a gente começa num padrão de autodestrução, que se a gente vai alimentando e dando vazão para esses pensamentos, eles vão nos consumindo e ficando meio repetitivos ao longo do dia, dos próximos dias, e isso, como eu falei lá no começo, vai baixando a nossa frequência vibratória. Inclusive, seria muito legal se vocês pudessem pesquisar, porque existe uma tabela que foi feita pelo médico psiquiatra David Hawkins. Ele é pesquisador, PhD, que com base na cinesiologia, que é o estudo do movimento, mais especificamente do corpo humano, ele desenvolveu uma escala chamada de níveis de consciência de Hawkins, onde ele dividiu a frequência das emoções e o quanto isso impactava na qualidade de vida dos seres humanos. Então ele computou emoções desde a vibração mais baixa, que é a da vergonha, que é 20 Hz, até a mais alta, que é um estado de iluminação que provavelmente nós, meros mortais, não chegaremos, mas que é a de 700
até a 1000 Hz. E esses níveis mais baixos dessa escala, que estão lá bem baixinhos, são sentimentos muito comuns quando nós cometemos algum erro, que é a vergonha, como eu citei, que é 20 Hz, e a culpa, que é 30 Hz. Então, eu vou até ler aqui para vocês uma parte desse estudo que fala um pouquinho sobre as frequências de vergonha e as frequências de culpa, e exatamente o que elas significam. Então, uma pessoa que vive na vergonha, ela não toma decisões, não interage com outros seres humanos e não tem experiências na vida, o que dificulta essa pessoa de aprender por conta própria o que funciona e o que não funciona. Em seu nível sutil, ela se manifesta como timidez, mas num nível mais extremo de vergonha, a pessoa quer desaparecer e até mesmo suicidar-se. Então é como se você, isso é claro, né, gente? Não é sentir vergonha numa ocasião, é se você cultiva esse sentimento de vergonha, é como se fosse um nível de extremo ódio pessoal mesmo. Quando a gente pensa na frequência de culpa, que também é muito baixa, essa pessoa, né, que tá nesse nível de consciência da culpa, né, ela cria muito pouco também e faz constantemente um papel de vítima. Culpa todos pelo seu fracasso, raramente tenta fazer alguma coisa nova e vive de recordações passadas, de culpa e se sente muito mal com isso. Pessoas extremamente religiosas vivem em culpa. Ou seja, né, a gente entendeu um pouquinho da culpa e um pouquinho da vergonha, que são sentimentos mais baixos que normalmente estão relacionados com esse sentimento de culpa. E assim, no meu caso, que eu tô trazendo pra vocês que eu errei, enfim, foi uma coisa muito pontual e rápida. Agora, pensa uma pessoa que cometeu um erro e carrega esse erro pesando na sua vida inteira. Então leva essa culpa, leva essa vergonha, leva essa raiva, essa tristeza a vida inteira porque ficou algo mal resolvido e a pessoa fica lidando com esse erro dessa forma, porque por mais que ela não fale, não queira ver, esse sentimento tá ali com ela. Por isso, cada vez mais é importante a gente ter consciência das nossas ações, autorresponsabilidade e também das nossas emoções, né? E o mais interessante de tudo isso é que as vibrações mais altas, tirando ali o caso da iluminação, elas são justamente o oposto dos sentimentos que normalmente estão atrelados com o erro. Então, a gente pode até pensar que elas seriam um antídoto para quando a gente erra e sente essas emoções. Então, emoções de 350 Hz, que são aceitação, perdão e compreensão, a pessoa tá em um nível bem elevado de espírito. Aqui a pessoa já tem um entendimento muito maior dos processos da vida e da verdade. Há uma verdadeira mudança, deixar de lado os velhos dogmas, viver com propósito. Aqui acontece um movimento poderoso de energia e você acorda para as possibilidades de se viver proativamente. É aqui que você define e alcança metas. Você começa a aceitar a sua responsabilidade pelo seu papel no mundo. Você começa a ver a grande figura da sua vida mais claramente. Então, se você tem a aceitação, o perdão e a compreensão, então pensa se você errou. Aceitar o erro, a importância de você aceitar que você errou, que todo mundo erra, etc e tal, ou que a pessoa errou com você, se aceitar. É isso que tem, não tem como mudar. É isso que aconteceu e tal. Simplesmente aceitar. Perdoar a si mesmo, perdoar outra pessoa. Porque tudo é aprendizado nessa vida. Então, quando você entende como algo mais leve, também fica mais leve de você se perdoar, né? Eu acho que a gente atrai todas as situações para nossa vida. E quando a gente entende que nós que atraímos essa situação pra gente estar vivendo, a gente consegue se perdoar mais fácil porque a gente precisava viver aquilo por algum propósito. E a compreensão, né? Que é isso tudo que eu tô falando. Você compreender tanto a situação no nível mais prático, quanto no nível mais profundo, né? Você compreender que tudo acontece por um motivo, que você atraiu aquela situação para aprender alguma coisa e você evoluir ainda mais. E aí você dá esse passo, né? Com relação ao erro, e você começa a vibrar mais alto e atrair tudo que também tá nesse campo vibracional mais alto, que é da prosperidade, da alegria. Então, assim, são exemplos pra gente poder entender a importância de não ficar carregando esses sentimentos ao longo da nossa vida quando a gente erra. Até porque, novidade, não vai ser a última vez que você errou. Provavelmente não é a primeira, mas com certeza não vai ser a última vez. Afinal de contas, tá todo mundo aqui aprendendo e a gente só é capaz de aprender através da tentativa. E não é todas as vezes que a gente vai tentar, ou seja, se movimentar, agir e vai acertar. Então, deixar as coisas mais leves eu acho que ajuda bastante. E assim, tudo isso que eu tô falando, nossa, que
fácil na prática, né? Você tá concordando, mas quando a gente vive é um pouco diferente, né? Realmente exige um nível de consciência grande. Algumas coisas podem ajudar também a gente sair desse patamar da culpa, da vergonha, da raiva, do medo, etc. Que são florais, né, vibracionais, ajudam bastante. A gente ouvir aquelas frequências, solfégio, meditação pode ajudar bastante, mas infelizmente ou felizmente, nada vai substituir uma autoanálise, uma autorresponsabilidade de você mesmo fazer uma ação para poder mudar esse padrão vibratório. Que o que você tem que fazer? Que basicamente é o trabalho de vigia das tuas ações. Como que você tá agindo agora que você errou ou que alguém errou com você? Como é que tá as suas ações? Elas estão de acordo aos teus pensamentos? Que pensamentos você tá cultivando em relação a isso? Então você tá vigilante. Tudo isso para você melhorar os aspectos da tua vida e viver com mais qualidade, com mais paz de espírito e não ficar vibrando baixo. Um exemplo bem legal também, agora partindo para um outro ponto nessa questão do erro, é de um restaurante. A minha amiga que me deu esse exemplo e eu acho que ele se encaixa perfeitamente para isso que a gente está falando. Quando você vai num restaurante que você normalmente frequenta e o garçom ele erra o seu pedido, ou ele esquece o seu pedido, a tendência de você compreender e voltar em outras ocasiões nesse restaurante, ela é muito grande. Afinal de contas, você sempre foi lá, foi bem atendido, e não é um erro que vai determinar o que você pensa sobre aquele lugar. Afinal, você tem consciência de que erros acontecem. Outro exemplo ainda no restaurante é caso você foi no restaurante pela primeira vez, mas o garçom esqueceu o seu pedido, derramou água em você, enfim. Mas esse garçom vai lá e conversa com você, explica o que aconteceu, trata de uma forma interessante, de uma forma em que você sinta que você não foi prejudicado de propósito, que isso provavelmente não vai acontecer novamente, ou ele pode até tentar contornar a situação não se justificando, que isso é a pior coisa, eu já falei, mas de repente te dando um drink a mais, ou então compensando de uma outra forma, e você não vai achar esse erro como algo ruim. Então, a gente se colocar no lugar desse estabelecimento faz com que a gente também se sinta um pouco melhor. Quando, por exemplo, eu errei com uma pessoa, eu não tenho tanta intimidade com ela, mas se eu vou lá, converso e procuro amenizar a situação de alguma forma, talvez fique tudo bem, que inclusive foi o que aconteceu no meu caso, desse erro que eu cometi. Se é uma pessoa que você já conhece, já tem uma intimidade, essa pessoa errou com você, por exemplo, ela vir falar, etc., ou ela compartilhar um erro dela, você conhece ela verdadeiramente, você sabe que aquele erro não define quem ela é. Então também fica mais fácil o perdão, fica mais fácil a aceitação e olhar dessa forma, né? E quando eu compartilhei sobre esse erro com uma amiga, ela, que inclusive hoje que já passou, eu vejo que realmente é um erro muito pequeno, mas ela olhou pra mim e ela falou: nossa, Bárbara, mas você tá preocupada com isso? Foi um erro e eu sei que você não é uma pessoa assim, assada. Eu falei: sim, porque você me conhece, mas a pessoa que eu errei não me conhece tão bem. Deu tudo certo porque eu fui lá, conversei com ela e contornei a situação de uma forma justa, madura e adulta, né? Que é lá conversar, admitir o erro e ver como é que você pode, de alguma forma, se for o caso, ajudar essa pessoa, se ela, por acaso, se sentir lesada, né? E com esses exemplos, eu queria dar ênfase na importância da comunicação para quando nós erramos e até mesmo para a gente aliviar todos esses sentimentos, o que é algo muito difícil, porque para essa comunicação acontecer, a gente precisa baixar, silenciar o nosso ego um pouquinho, deixar ele de lado, assumir primeiro para nós mesmos esse erro e depois para outra pessoa. E aí pode ser que a vergonha venha, mas aí o que você faz? Você vai com vergonha mesmo. E você faz o que tem que ser feito. Sinceramente, se uma pessoa erra comigo, ela faz uma coisa que não é muito legal e ela vem falar comigo, a minha tendência de perdoá-la, de entender e de esquecer a história e seguir em frente é muito grande. Porque a gente foi lá, conversou, resolveu e se embora. Prático, praticidade. O que, de novo, exige bastante maturidade de ambas as partes. Mas, do contrário, é a mesma coisa. É muito importante a gente comunicar àquela pessoa que ela errou com você e que você não tá legal, ou que você gostaria de esclarecer as coisas, que você gostaria de uma explicação. Às vezes a gente precisa falar pro outro. E eu digo isso porque na minha jornada, muitas vezes, né, quando eu era mais nova, mais imatura, a pessoa errou
comigo e eu não tive coragem de ir lá e falar, olha, você errou, eu não gostei disso, disso e daquilo. E eu simplesmente me afastei das pessoas. E hoje eu vejo que, por mais que no fundo, quem errou sempre sabe que errou. Tá lá naquele inconsciente que vai carregar pra vida. De repente, a pessoa não trouxe pra consciência porque eu nunca falei pra ela por que eu fiquei chateada, o que aconteceu, né? Não demonstrei que eu tinha me sentido ofendida, né? Então, eu acho que isso também é importante. Então, eu me afastei dessas pessoas, o que, na época, fazia sentido pra mim e continua fazendo, né? Mas talvez teria sido mais maduro da minha parte ter conversado com a pessoa, o que é difícil, né? Não sei se eu ia querer essas pessoas na minha vida hoje. Provavelmente não. Mas eu não precisava ter criado um clima tão difícil, sabe? Não precisava ter criado situações chatas e desnecessárias, se eu simplesmente tivesse falado, olha, eu não gostei disso, disso e daquilo, por isso eu preciso de um tempo, eu vou dar uma afastada e tal. E é isso, entendeu? Então, eu acho que, às vezes, do contrário também é importante. Se a pessoa que errou não vem falar com você, talvez você ir falar, olha, eu não gostei disso que você fez. Porque, assim, às vezes a pessoa não se tocou que pra você esse erro teve uma importância tão grande quanto teve, porque pra ela não foi tão grande assim, foi um deslize, ou então ela não se deu conta de que isso pudesse ter te magoado. Entende o que eu quero dizer? É por isso que eu acho que a comunicação, ela ajuda em muitos casos. E foi muito interessante porque dessa vez também, que aconteceu esse incidente mais recente comigo, nós conversamos, a pessoa me apontou, né? Eu tinha visto, no momento que ela me apontou, eu já também fui falar, digamos, admitindo que eu tinha errado. E a gente conversou e ficou tudo bem entre a gente. Inclusive como se nada tivesse de fato acontecido, sabe? E foi muito legal, foi muito bom para as duas partes. Deixar as coisas claras e bem resolvidas. Porém, existem alguns casos que o erro da pessoa foi tão marcante para você, tão importante, que às vezes não faz mais sentido mesmo você ter ela na sua vida. Não faz mais sentido você conviver com essa pessoa. Portanto, não vai valer tanto a pena você ir falar com ela, porque você, né, por isso que cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa, né? Às vezes a pessoa não tá aberta para falar do erro dela e às vezes você sabe disso. Então, mesmo que a pessoa venha te pedir desculpa, não faz mais sentido pra você ter ela na sua vida, por mais que você a perdoe. Isso é muito importante fazer, tá? Independente se você vai querer conviver com ela ou não, é importante você perdoar, pra você mesmo se libertar e poder vibrar num patamar mais elevado. Mas não necessariamente você precisa conversar com ela. E aí, na minha humilde opinião, não gaste seu tempo conversando com a pessoa se você não quer mais conviver com ela, não quer mais ter ela na sua vida. E se você acha que ela não vai te entender também, ou que a desculpa dela, a justificativa dela, não vai mais fazer diferença também na sua vida. Então, para fazer um resumo de tudo isso, como principalmente lidar com os nossos erros, que eu acho que realmente a gente se pune mais quando o erro é nosso. E principalmente quando esse erro, ele às vezes envolve o profissional, né? Porque, de fato, às vezes tem algum erro que foi muito grande que não tem jeito. Você não quer mais aquela pessoa, você não quer mais ver aquela pessoa, você não quer mais lidar com aquela pessoa e acabou a relação. Então, às vezes, se afastar e é isso. E com relação aos nossos erros, para que a gente possa ser maduro para lidar com eles, para a gente resumir isso aqui tudo, eu enumerei algumas coisas que eu acho interessante a gente fazer. Primeiro, nós mesmos pararmos por um minuto para olharmos para nós mesmos, para o nosso erro. Entender que por algum motivo isso aconteceu, mesmo que haja uma justificativa, o que está feito, está feito. Então, se acolher, olhar e assumir para si mesmo, eu errei. E para isso a gente precisa parar mesmo, porque na correria do dia a dia, a gente, passou pela cabeça, a tendência de a gente pôr para debaixo da tapete é muito grande. Mas, principalmente, não achar justificativa para esse erro. Outra coisa importante. Ok, eu vi que eu errei. E agora? Todo mundo fala, a gente aprende com erro, só se aprende com erro. Mas a gente só aprende com erro se a gente pôr em prática o fazer diferente. Porque se eu errei e na minha cabeça eu pensei, nossa, não devo fazer isso e tal, não sei se muda alguma coisa, mas se na próxima oportunidade que você tiver uma situação muito parecida, você fizer diferente, isso é aprender com erro. A gente só aprende na prática, a gente só aprende na ação. Então você vai provar para você mesmo e para outras pessoas, é na prática que você aprendeu. Então não adianta só falar, eu aprendi, blá, blá, blá. Gente,
na prática, mostre para você mesmo e para outra pessoa uma próxima oportunidade e faça diferente. Seja maduro e comunique às outras pessoas caso você tenha errado ou caso elas estejam errado com você. Lembrando, não para se justificar e não buscando uma justificativa, mas sim um diálogo e uma compreensão ou perdão, de seja lá qual for a parte. Muito, muito, muito importante, que eu ainda não toquei nesse episódio, é se acolha. Saiba que você errou, mas que você não é o erro, ele não te define. Então, você ter esquecido seu filho na escola, ou ter esquecido o lanche do seu filho e mandou ele sem comida, você ter sido grosso com seu parceiro, ou você ter copiado alguma coisa que era de alguém e não ter dado o devido crédito. Isso é uma coisa que aconteceu com você, mas não é você. E essa é uma grande chave que a gente tem que virar. Acho que a gente tende a se apropriar daquele erro como ele definindo quem a gente é. E é muito importante que a gente saiba quem a gente é, mas principalmente quem a gente não é. E um erro não te define. Outra coisa legal também é aquele velho exercício de se colocar no lugar de que se fosse com uma amiga sua que isso tivesse acontecido. Como você aconselharia ela? Como você acolheria ela? Muitas vezes é muito diferente de como você faria com você mesmo, né? Então, ter esse olhar um pouquinho mais amoroso com você sempre ajuda. E por último, mas não menos importante, algo que me ajuda muito a integrar, a processar, porque não é de uma hora para outra, não é num piscar de olhos, às vezes leva horas, dias, semanas, enfim. É escrever, colocar, porque escrever é colocar para fora de alguma forma, né? Então, é sair um pouco do campo do pensamento, de ficar alimentando isso e colocou pra fora. Então, tá pra fora, não tá mais dentro de mim. Ou até mesmo falar com alguém que você confie. E aqui eu reforço mais uma vez de ser alguém que você confie, porque a gente está falando das nossas vulnerabilidades ou de coisas que são delicadas pra gente, pra qualquer pessoa, isso pode não ser tão interessante, porque você ainda tá sensível. E dependendo de como essa pessoa vai encarar, seja te julgando ou te dando um mau conselho, isso pode piorar a situação. Então, tenha segurança de que a pessoa que você tá falando, ela não vai passar isso pra frente, ela vai estar ali pra te apoiar, pra te escutar e pra te dar um conselho maduro, se caso você necessitar. Gente, o episódio foi isso, era basicamente sobre esse assunto que eu queria conversar com vocês, sobre o meu próprio processo que eu tive, que, de novo, foi algo pequeno, mas que me fez refletir muito, às vezes até mesmo para poder vir e conversar com vocês sobre isso. Já aconteceram outros erros na minha vida em que eu aprendi, que eu lidei com eles de forma madura, outros nem tanto, mas ultimamente tem sido de uma forma bem mais madura, porque graças a Deus a gente só tá evoluindo, né? E eu queria saber se pra você te ajudou a ouvir sobre isso, porque com certeza se eu tivesse ouvido algo assim quando aconteceu comigo, acho que seria mais leve o processo, assim, sabe? Seria mais tranquilo saber que outras pessoas também erram e que outras pessoas também têm que lidar com o erro de outros no seu dia a dia. E que essa é a vida, é normal, mas assim, vamos falar sobre isso, já que é tão normal. Então me conta aqui embaixo se você curtiu, se você se identificou, se isso de alguma forma te trouxe alguma clareza. Eu adoro ler os comentários e trocar com vocês. É muito mais legal quando eu não sinto que isso aqui é um monólogo. Mas mesmo assim, já me ajudou só de vir colocar pra fora algo que já estava integrado, né, que eu não sou boba nem nada, de ainda tá vivendo o furacão e vim compartilhar, mas sempre é uma ajuda extra. E eu queria muito também que, se você não é inscrito no canal, você se inscrevesse, porque isso me ajuda muito, muito, muito encaminhar esse episódio para alguém que você acha que pode se beneficiar com esse tipo de papo, ou que pode curtir esse tipo de assunto. E também, caso você esteja ouvindo no Spotify, eu adoraria se você pudesse me seguir, porque aí toda vez que sair um episódio novo, porque aqui tem muitos temas diferentes, sempre relacionados com o nosso autodesenvolvimento, com uma inspiração, com algo mais profundo, mas que sempre é para agregar. Eu faço uma curadoria muito cuidadosa mesmo das pessoas que vêm aqui, são pessoas que estão no momento que estão me tocando, ou que vai ser muito importante para elas virem falar. E é isso, se você puder dar 5 estrelas também no Spotify, eu ficarei muito, muito feliz. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, caso você seja novo por aqui, @Bacens, e a gente tem um canal de cortes também, que é o @Batalks. Todos os links estão aqui embaixo e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!